Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão dos nossos conteúdos que nós já vimos em aulas anteriores, como, por exemplo, o substantivo. Nós vimos que o substantivo é tudo aquilo que dá nome. E o substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, que dá nome a animais, que dá nome a plantas, que dá nome a objetos, que dá nome a lugares, a fenômenos da natureza, a sentimentos, entre outras coisas. E aqui tem um breve resumo dos substantivos simples e do substantivo composto. O que é substantivo simples? É formado por uma palavra, exemplo, porco. E o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, exemplo, porco-espinho. Vimos também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O que é o substantivo primitivo? Substantivo primitivo não vem de nenhuma outra palavra. Exemplo, criança. E o substantivo derivado vem de outra palavra. Isto é, tem origem em outra palavra da língua. Exemplo, criançada. E temos também o substantivo coletivo, que nomeia o conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Exemplo, enxame de abelhas, que quer dizer enxame, que quer dizer de abelhas. As palavras que acompanham o substantivo. Provavelmente vocês já viram isso no terceiro ano. Então, quais são as palavras que acompanham o substantivo? Os adjetivos e o artigo. O artigo acompanha também os substantivos. Então, vocês vejam aqui a palavra feijão. Feijão é o substantivo. Roxinho, carioca, preto, são os adjetivos. Tia, então, o que é mesmo adjetivo? Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ou característica. Então, tudo que dá qualidade ou característica se refere a adjetivo, que acompanha o substantivo. E veja quantas palavras foram escritas para caracterizar, atribuir qualidades ao feijão. E na primeira questão, você vai colocar um adjetivo para a palavra fruta. Na verdade, 3 adjetivos para a palavra fruta. Você pode dizer que a fruta é doce, que a fruta é azeda, que a fruta é amarga, que a fruta é laranja, que a fruta é vermelha, que a fruta é amarela, que a fruta é verde, que a fruta... Então, tudo que vai dar qualidade ou característica para aquela fruta, você vai colocar, mas escolha apenas 3. E logo mais abaixo está explicando. As palavras que indicam características do substantivo são chamadas de adjetivos. Foi o que a tia falou anteriormente. E aí, na página 99, vocês vão completar a atividade. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça os que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes do que você escolheu. Então, aqui vocês vão registrar os adjetivos diferentes do que vocês escolheram na página 98 da fruta. Você pode perguntar a um parente, a um amigo, a um familiar seu, me dê uma característica de uma fruta, por exemplo, a fruta, o abacaxi. O abacaxi é o quê? O abacaxi é espinhoso, o abacaxi é azedo. Então, você pode falar uma fruta para alguém lhe dizer uma característica. Um pouco mais aqui abaixo, nós vamos, os substantivos podem ser acompanhados de adjetivo e de outras palavras que o modificam. Observe os substantivos legume e verdura. Aqui, o O acompanha o substantivo. Por quê? Porque legume é um substantivo. E uma verdura fresquinha. Uma é um artigo, verdura, um substantivo, e fresquinha é um adjetivo. Então, nós vimos que o substantivo, ele pode ser acompanhado de artigo, que existe o artigo definido. Os artigos definidos são artigos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Os artigos
Os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. E na terceira questão, vocês vão ler essa frase, um alimento saudável, Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, aqui o substantivo, você vai colocar um artigo, por exemplo, um alimento saudável, embaixo. Agora, complete o esquema com o substantivo que seja adequado. Então, aqui você vai fazer o contrário, certo? Você vai completar com um substantivo. Umas, aí você vai colocar, pode ser uma fruta, né? Já que tem saborosas aqui, umas tracinhos saborosos, tá certo? E aqui embaixo tá explicando exatamente o que a tia falou, que as palavras o, a, que são os artigos definidos, e umas, são os artigos indefinidos, acompanham o substantivo, são denominadas artigos. Ok, qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição.